Oi, turminha do infantil. Tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim. Vamos lá, mais uma aulinha? Mas antes, tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedinhos nesta mão, outros 5 nesta mão. Junto agora todos eles para fazer a minha oração. A Pro fala e vocês repetem depois, tá? Querido Jesus, ajude-me a amar todas as pessoas e a ser bom com elas em todos os momentos. Em nome de Jesus ou em seu nome. Amém. Muito bem, então vamos à nossa história de hoje. Eu espero que vocês gostem muito. O bom samaritano. Pro, bom, a gente sabe o que é, mas samaritano, não. Então eu vou explicar. Samaritano era uma pessoa que morava em Samaria. Por isso ele recebia o nome de samaritano. Vamos adiante. Muito bem. Espera aí, deixa eu sair da frente para não atrapalhar. Tudo bem. A professora consegue igual. Os fariseus eram um grupo de judeus que se dedicavam a estudar a Torá, também conhecida como a Lei de Moisés. Eles adoravam discutir a lei em suas minúcias, em seus detalhes, tudinho eles queriam estar discutindo, estar estudando. Um desses doutores da lei fez uma pergunta importante. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? A pergunta era importante, mas não era pessoal. E por isso Jesus foi cuidadoso, cauteloso e respondeu como um sábio, devolvendo a pergunta, devolvendo essa questão. O que está escrito na lei? Como você vê a lei? Como você a lê? O fariseu respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. A resposta está correta. Faça isso e viverá eternamente. Estava certo mesmo, né? A gente tem que amar Deus de todo o nosso coração. E ao nosso próximo a gente tem que amar como a gente se ama. E a gente se ama, né? O doutor da lei viu que foi posto na parede, né? E queria virar o jogo, como se fosse uma disputa. Acostumado a discutir, lembra que a Pro falou que eles estudavam tudo nos mínimos detalhes. Devolveu a bola do jogo, né? Perguntando, mas quem é o meu próximo? Jesus, então, vendo uma oportunidade de ensino, contou uma história, uma parábola, que era uma maneira simples e fácil que Jesus costumava usar para ensinar as pessoas. Descia um homem pela estrada que vai lá de Jerusalém até Jericó. Todos ali conheciam a estrada e sabiam que ela era perigosa. Esse trecho, cheio de curvas e passagens estreitas, levava um dia inteiro para percorrer. Porque não é que nem hoje em dia, que a gente pode usar um barco. Naquela época tinha barco, né? Mas eu digo um trem, um metrô, um automóvel, um avião. Não tinha nada disso naquela época. Ele tinha que ir a pé ou montado num burrinho. Aqui não poderia ir de barco porque não tinha, era uma estrada, né? De repente, uns sujeitos malvados saíram da emboscada. O que é emboscada? Eles ficaram, escondidos, só olhando quem vinha. Quando ele passou, eles apareceram para ele e assaltaram esse homem.
Levaram tudo o que ele tinha. Tiraram-lhe até a roupa. E se tivessem feito isso, a gente ia ficar triste, mas não foi só isso. Bateram nele com muita violência. E por fim, deixaram-no gemendo à beira do caminho e foram embora. Só um pouquinho. Por este mesmo caminho, passava um sacerdote, ou seja, uma pessoa muito importante, um religioso. Ele havia servido ao Senhor a semana toda e queria chegar logo em casa. Ele estava cansado. Quando viu o homem semi-morto, ou seja, quase morto, o que ele fez? Ele ajudou? Não. Ele passou do outro lado da estrada. Fez de conta que nem tinha visto. Pouco depois, passou um levita. Eu esqueci de falar. Esse sacerdote era do mesmo povo desse homem que estava caído. Eles eram do mesmo povo. Pouco depois, passou um levita, que também era do mesmo povo desse homem que tinha sido assaltado e machucado. Eles eram do mesmo povo. E o que o levita fez? Passou direto. Não ajudou. Então, o sacerdote, que era do mesmo povo, não ajudou, e o levita também não. Não muito tempo depois, passou um samaritano. Lembra que a Pro explicou no início da história? Uma pessoa lá de Samaria. Os samaritanos eram menosprezados pelos judeus. Esse samaritano não era do mesmo povo. Eles eram até inimigos. Quando o samaritano viu este homem sofrendo, ficou com pena, ele teve piedade, ele teve dó. Ele disse assim, nossa, coitado, olha só como ele está. Desceu do seu jumento e foi ver como podia ajudar. Ele se debruçou sobre este homem e perguntou, você está bem? O que aconteceu? E ele respondeu, uns salteadores, uns bandidos, né? Uns ladrões, me roubaram tudo e me deram uma surra. Então o bom samaritano o ajudou. Tratou suas feridas com vinho e óleo. Porque não é que nem hoje em dia. Hoje em dia, se a gente tem algum machucado, a gente vai lá no hospital, no pronto atendimento, pronto-socorro, e eles passam remedinho nas nossas feridas, né? Naquele tempo não era assim. Depois, colocou o homem que estava sem força sobre o jumentinho, né? Sobre o jumento. E ele lembrou que quando ele vinha pela estrada, ele tinha passado numa hospedaria. O que é uma hospedaria? Era um hotelzinho pequenininho de beira de estrada, sabe? Uma coisa bem simples. Aí o que ele fez? Ele voltou de onde ele tinha vindo, ele deu meia volta, né? Para levar esse homem machucado para lá. Ali cuidaram dele. Ao longo do caminho, enquanto eles iam indo para essa hospedaria, para esse hotelzinho, o bom samaritano ia conversando com ele e animando ele, para ele não ficar tão chateado e tão triste, né? Ele ia dizendo palavras de ânimo para ele, vai dar tudo certo, eles vão cuidar de você, fica tranquilo, olha que bonito, né? Chegando ao dia, foi logo chamando o hospedeiro, o encarregado da hospedaria, né? E explicou a situação, contou para ele o que tinha acontecido. Queria que cuidassem bem do homem machucado e até pagou 2 diárias adiantadas, ou seja, pagou 2 vezes até antes dele ter ficado lá. E disse, voltarei daqui a alguns dias e acertarei a diferença. Então, se esses 2 dinheiros, essas 2 diárias que ele deu, se não fossem suficientes, se o dinheiro que ele deu não fosse suficiente, quando ele voltasse para saber como o homem estava, ele ia pagar a diferença. Nesse instante, Jesus interrompeu tudo que ele tinha falado, olhou nos olhos da lei que ficou questionando Jesus e perguntou, na sua opinião, quem foi o próximo? O fariseu respondeu cabisbaixo. Já sabia a resposta, né? Aquele que teve misericórdia, ou seja, aquele que realmente teve pena, aquele que realmente amou aquela pessoa que estava caída ali no chão. Jesus disse, isso mesmo.
O fariseu perguntou. Quer dizer que o próximo não tem a ver com distância, mas com a disposição, como o nosso coração ajuda essa pessoa. É a atitude e a compaixão que contam? É a atitude e o amor que contam? Jesus acenou com a cabeça dizendo baixinho, isso mesmo. Em seguida, Jesus concluiu, amem a Deus, nosso Pai, de todo o coração, de toda a alma e toda a força interior e ao seu próximo como a si mesmo. Quem pratica isso herdará a vida eterna. Pratiquem o que aprenderam. E isso serve para nós também, né? Nós temos que amar o nosso próximo, que pode ser uma pessoa que a gente nem conhece, mas sempre que a gente puder ajudar, sempre que a gente puder falar da palavra de Deus para as pessoas, é isso que Deus espera da gente. Agora, o que a gente tem que fazer? Que a gente escutou essa história, que a gente aprendeu, a gente tem que fazer isso também. Ajudar o nosso próximo. Amar o nosso próximo como a gente se ama. Batendo com a lição. Jesus nos contou a história de um homem que ajudou uma pessoa que ele não conhecia. Falou que nós devemos amar o nosso próximo. Nós fazemos isso quando falamos de Jesus para os outros e quando ajudamos as pessoas. Isso também é amar o nosso próximo, né? Atividade. Dessa vez, nós não vamos pintar com giz de cera, com lápis de cor, canetinha. Não. A gente vai usar tinta. Eu acho que vocês têm tinta guache aí, né? Então, com essa tinta, nós vamos colorir esse desenho. Ó, do bom samaritano ajudando aquele homem que foi atacado e machucado por bandidos. Querem ver o da Pro como ficou? Opa! O desenho conta. Ó, misturei as cores que eu não tinha. Aí misturei em branco para ficar mais clarinho. Façam aí umas misturas de cores e depois a Pro quer ver como ficou esse desenho que vocês pintaram com tinta. Bom? Ai, Pro, mas sabe o que aconteceu? A minha tinta acabou. Eu não tenho mais, a tinta secou. Pessoal, não deixem de fazer atividade por causa disso. Se vocês não tiverem tinta guache, não tiverem nenhum tipo de tinta, vocês podem pintar com giz de cera, lápis de cor ou canetinha, tá? O importante é que vocês façam a lição. E enquanto vocês estiverem fazendo a lição, vão pensando nessa história, vão contando essa história para o papai, para a mamãe ou para um adulto que está aí perto de vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijinho no coração de vocês, que o Papai do Céu continue abençoando vocês e a família de vocês. A Pro ama muito vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus.